Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o século do judiciário. Olha só a frase que o Alexandre de Moraes falou num seminário lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. O Alexandre de Moraes está em Portugal para participar do Gilmar Palusa, que acontece esses dias lá em Lisboa. E daí ele falou na Universidade de Coimbra e disse a seguinte frase, está aqui, ó. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário, disse o juiz na terça-feira, hoje, né, falou sobre isso, né? Isso revela algumas coisas extremamente preocupantes. Primeiro, o desprezo que esse cara tem pela democracia, né? Segundo, a falta de entendimento que ele tem sobre como funciona uma república, porque na verdade a república requer os três poderes, não é um sobre o outro, em momento algum foi, né? Mas o pior de tudo é que revela que esse cara acha que ele está fazendo positivo. Ele acha que ele entende melhor do que todo o povo brasileiro o que é certo e o que é errado, que ele está protegendo o povo brasileiro. Isso é o traço típico de um ditador. Eu quero lembrar para você que ditador não necessariamente é o cara que está no cargo de presidente ou no cargo de mandar, ou seja, se você tem uma pessoa no seu governo, em qualquer cargo que seja, que ela dá ordem e todo mundo obedece, essa pessoa pode se tornar um ditador, qualquer que seja o cargo dela. O Stalin era o presidente do Partido Comunista da Rússia, da União Soviética. Não era tinha um presidente da União Soviética que não mandava nada, quem mandava era o Stalin. A questão toda é essa. Esse cara acha realmente que ele é um herói nessa história. Isso é assustador. Essa notícia foi sugerida por Dei o Furo, mas estava limpinho, Eleitor Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Moraes disse isso, disse que o século XXI é o século do judiciário, né? E ele está falando isso por quê? Ele tem alguma razão de fazer isso, de falar isso, né? A gente tem visto o judiciário ter um protagonismo muito grande aqui no Brasil no século XXI, de fato. Nos Estados Unidos também tem crescido o protagonismo do judiciário, na Europa também muitos juízes se metendo a tomar decisões políticas, mas o motivo deles estarem seguindo esse caminho é justamente devido ao fracasso da esquerda. Eu já expliquei para vocês. O judiciário foi o que restou da aristocracia governamental, da aristocracia socialista dos países, para representar esse pessoal. Houve uma época que a esquerda conseguia, com a ajuda da imprensa, controlar corações e mentes das pessoas, e aí eles estavam relativamente tranquilos, conseguiam eleger o presidente, conseguiam eleger uma boa parte do Congresso e conseguiam governar normalmente, de vez em quando com uma troca ou outra, mas via de regra estavam no poder na Europa, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu com a informação descentralizada e distribuída? A esquerda perdeu o poder, né? Ela perdeu esse poder porque ela perdeu o mecanismo que tinha de coesão social, de impor uma moral única, uma visão única do mundo através da televisão. As pessoas acabaram, cada uma, tendo mais liberdade para adotar as ideias que já tem por natureza, né? É o que eu falo sempre para vocês. Ninguém convenceu o brasileiro a ser conservador, ou de direita, ou religioso, né? Essa ideia de que não, existe um movimento para convencer as pessoas a serem conservadoras. Não, isso não existe. A internet ela tem exemplos de tudo quanto é tipo de orientação política aqui. Você tem canais de esquerda, tem canais libertários, tem canais de direita, tem canais religiosos, tem tudo quanto é tipo de canal. Você vai escolher o canal que você acha mais interessante, que você se identifica melhor. Então, o grande sucesso da internet é esse, é permitir que as pessoas enxerguem o mundo, ou vejam notícias de acordo com o viés que já é natural delas, que elas já gostam daquele viés, que elas já se sentem confortáveis em encarar o mundo através daquele ponto de vista, né? O que acontece aqui no Brasil é que o brasileiro sempre foi muito conservador mesmo, né? É só você olhar nossa história. Sempre fomos um povo muito conservador, muito religioso, também muito ligado à religião, mesmo que não tenha uma religiosidade, como é que eu vou dizer, praticante, né? Que não vai à igreja com frequência e coisa e tal, a igreja, o local de templo, né? O brasileiro sempre foi um povo muito espiritual, né? Enfim, e aí o que aconteceu com a esquerda? Nesse desespero da esquerda, eles tentam se segurar no judiciário, que é a última coisa que restou.
Mas olha o absurdo que é isso daqui, né? Então, de fato, a gente tem visto isso acontecendo nos Estados Unidos também, com muitos juízes tentando dar ordens, né, ou cancelar ordens do Trump e coisa e tal, como se eles soubessem melhor do que ninguém o que são direitos humanos, o que são os princípios da democracia e coisa e tal. Mas tem um erro fundamental nessa história, porque a democracia é justamente... existe um motivo para se buscar a democracia, que é a paz social. Quando você tem um mecanismo de trazer paz social, eleição, e você elege a pessoa, você pode até ficar chateado com o que a pessoa faz depois que foi eleita, mas tipicamente, né, você elegeu a pessoa, você votou, ou pelo menos a maior parte dos brasileiros elegeram aquela pessoa, fazer o quê? Né? O pessoal fez o L, a gente vai sofrer depois com isso, né? Mas pelo menos foi eleito. Qual que é o problema dos juízes aqui no Brasil e em vários outros lugares? É justamente o fato de que eles não são eleitos. E diria mais do que isso, eles não deveriam ser eleitos, porque em tese o trabalho do juiz é um trabalho técnico. Dentro da estrutura da República, né, eles são a parte técnica, a parte encarregada de meramente aplicar as regras criadas pelo judiciário. Aí o que está acontecendo? Como o judiciário está tendendo para a direita, como a população está elegendo pessoas de direita, está querendo ir para a direita, o judiciário sobrou do outro lado, querendo manter a pauta de esquerda, querendo manter esse tipo de coisa. Não vai conseguir fazer isso da mesma forma que a aristocracia europeia caiu em algum momento no século XIX, exatamente porque não tem como manter isso sem coesão social. O que o Alexandre de Moraes está querendo, está se gabando de estar fazendo, é um erro estratégico enorme, porque ele acha que está fazendo a coisa correta, mas não está. Ele está desagradando o povo brasileiro profundamente, de forma muito marcante, e o destino reservado a tiranos desse tipo é muito cruel no final das contas. Eu não acho que ele vai conseguir ir longe, porque por mais que ele se ache ter muito poder, ele não tem tanto poder assim. Olha só, ele disse aqui nesse encontro, lá no encerramento do seminário realizado na Universidade de Coimbra, ele falou que o século XXI é o século do judiciário. O século XIX foi do parlamento, o século XX do executivo, e agora o século XXI é do judiciário. Nós que vamos definir. Qual que é o problema dessa história? Bom, são vários problemas com essa frase dele, né? O primeiro problema é que, na verdade, o século XIX não foi o século do parlamento. O século XIX foi o século da democracia, em que a maior parte das instituições, a maior parte das autocracias, das ditaduras do mundo, acabou se abrindo em regimes democráticos, né? Em que as pessoas elegem os seus representantes. E isso é uma coisa que faz uma diferença enorme em termos de coesão social. As pessoas se sentem responsáveis pelas decisões daquelas pessoas que elas elegeram. Bem ou mal, você tem coesão social dessa forma. Agora, nunca foi o século do parlamento, né? E, de novo, o parlamento sempre foi e sempre deveria continuar sendo deveria ser o poder mais preponderante numa democracia, uma vez que é o que tem a maior representatividade. O maior número de representantes do povo está no parlamento, né? O executivo, que é o presidente ou primeiro-ministro, a pessoa que roda o executivo, ele também foi eleito, ele também tem votos ali, mas é lógico, como é uma pessoa só, acaba tendo problema de representatividade. Aqui no Brasil, a maioria do povo brasileiro escolheu o Lula, mas é uma maioria muito pequena, foi só 0,9% de diferença ali, e no final das contas o resto odeia o Lula. Aliás, eu diria que muita gente até que votou no Lula odeia o Lula também, né? Então você tem muito menos representatividade. Agora, muito pior é a situação do judiciário. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que com o século XXI é o século do judiciário, ele está dizendo que é o século do fim da democracia. A democracia acabou. Porque democracia não é você fazer o melhor sistema que está na sua cabeça. Você pode ter um sistema que você acha muito bom na sua cabeça, mas não há garantia de que a população concorde com essa sua ideia, né? Então o Alexandre de Moraes tem uma visão do mundo dele lá, a visão que tem na cabeça dele sobre como é que deve ser o mundo, e ele está achando que está melhorando a situação no Brasil porque ele está seguindo este sonho, essa ideia que tem na cabeça dele. Só que não é assim, né? Na cabeça dele está a opinião dele, ele tem direito à opinião dele, tem esse direito. Ele é um voto. Ele deveria votar, então, em candidatos que seguem esse padrão, e se esse candidato dele ganhar, parabéns, ele vai tomar as decisões dessa forma, tanto no Congresso quanto no Executivo. Agora, juízes não são eleitos. Por que não são eleitos? Porque o trabalho deles é um trabalho técnico. Eles não deveriam se influenciar por isso daí. O que a gente está vendo acontecer aqui, segundo está dizendo Alexandre de Moraes, a primeira coisa é que ele está chutando a democracia para o alto, né? Ou seja, ele está dizendo que agora é a vez do poder daquelas pessoas que não têm voto. Os juízes que vão decidir agora qual que é o caminho para o Brasil e para o mundo todo.
não interessa quem foi eleito, porque esse pessoal que foi eleito, o povo não sabe votar, né? É típico pensamento desse pessoal. Muita gente acha isso e está errado. O povo sabe votar sim. O povo vota com uma lógica que é a lógica própria do povo. E é assim que você obtém a coesão social. É muito curioso ele se proclamar o imperador do Brasil, a pessoa que dá as ordens, né? Eu que mando no judiciário, o judiciário é que manda agora no país, no momento em que o judiciário não é eleito, e justamente ele vê aumentar o que ele próprio diz, que é o ódio contra o STF, a discordância com o STF. Ou seja, você está perdendo, está criando a polarização. Quem é que está criando essa polarização? Exatamente ele, que está abrindo mão dos mecanismos de coesão social que existem na sociedade. Você precisa ter um mecanismo de coesão social, precisa ter uma visão unificada de acordo com o que o povo quer, porque mudar a ideia de uma pessoa, você consegue mudar. Fazer um presidente ir para o lado de cá ou para o lado de lá, você consegue pressionar. Mudar a cabeça do povo como um todo, você não consegue. Não é algo que seja factível, né? Ao contrário, o governo tem que se adaptar ao povo. E toda vez que o governo tentou fazer a sua coisa independente do que quer o povo, duas coisas aconteceram. A primeira coisa é que foi terrível, né? Ou seja, você acaba tendo muita perseguição, acaba tendo censura, é o que justifica a censura. O que o Alexandre de Moraes está falando aqui é que ele acha que está no caminho certo. Estamos indo para uma ditadura porque este é o caminho certo, né? Eu que mando aqui porque eu que sei o que é correto para o Brasil e ponto final e não interessa mais nada. Isso é extremamente preocupante. Eu ficaria mais tranquilo se ele tivesse uma noção de que ele está fazendo merda, mas está fazendo merda por motivos políticos, né? Se ele acha que está certo, meu amigo, a situação é muito mais grave do que você possa imaginar, né? Agora, eu dou para ele uma outra dica sobre aquela questão que talvez esteja tranquilizando ele lá nos Estados Unidos, né? Porque ele está falando aqui que é o século do judiciário. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos muitos juízes têm ficado contra o Trump, né? Então talvez ele esteja se reconfortando com o fato de que, mesmo que o Trump aplique uma lei maluca contra ele, né, que dê uma decretação de alguma coisa contra ele lá nos Estados Unidos, decrete a lei Magnitsky, coisa e tal, que ele pode contar com os juízes americanos para derrubar essa lei do Trump, nesse caso específico dele, né? E eu não sei se isso vai ser verdadeiro ou não, porque no final das contas a Suprema Corte recentemente determinou que os juízes não podem tomar decisões que diminuam o poder do Trump, né? A menos que siga o caminho correto. Ou seja, se esse caso for realmente julgado inconstitucional nos Estados Unidos, vai ter que ser julgado inconstitucional lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, que vocês sabem, ao contrário da do Brasil, tem uma maioria conservadora também, né? Uma maioria confortável conservadora de 6-3. Então, eu não sei não, tá? Eu acho que o Alexandre de Moraes está se focando muito nisso, que o judiciário do mundo vai vencer. Vamos todos os judiciários se unir e vamos formar a nova aristocracia do mundo. Eu falo para vocês, esse cara tá com ideia de ditador. Ditador é o cara... Nenhum ditador toma o poder dizendo que está fazendo mal. Ele acha que está fazendo bem. Se você perguntar para o Maduro na Venezuela, o Maduro acha que está fazendo bem para a Venezuela, que ele está desenvolvendo a Venezuela, que ele está melhorando a questão da Venezuela. Se você perguntar para o Fidel Castro, lá que fez a revolução em Cuba, ele achava que a revolução era uma coisa boa e coisa e tal. Na cabeça do ditador é uma coisa positiva. Estamos indo no caminho correto e coisa e tal. É que tem uma dificuldade aqui, né? Tem um embargo americano, não sei o que lá, e isso é o problema, não sei o que lá. O ditador nunca acha que ele está fazendo merda, ele acha que está fazendo o correto. O Alexandre de Moraes acha a mesma coisa, que ele está justificado em fazer as lambanças que ele está fazendo aqui no Brasil. Como eu falei, duas coisas acontecem. Uma coisa é uma miséria completa do povo, uma desgraça muito grande, uma perseguição muito grande quando acontece uma figura dessa, né? E, de novo, tomem cuidado, é o que eu falo para vocês. O ditador não precisa ser o presidente. Qualquer pessoa que mande todo mundo tenha que obedecer vira um ditador, não tem esse negócio não. Enfim, no final das contas, o que está acontecendo é isso. O outro ponto negativo que tem para isso é para o próprio ditador. Ditadura nenhuma dura para sempre. Ditadura nenhuma dura para sempre. Em algum momento, isso vai ter prestação de conta com Alexandre de Moraes. Talvez ele não tenha percebido que eu acho que ele tem uma posição muito mais frágil do que ele acha que tem. E não, o judiciário não vai conseguir salvar ele, porque o judiciário está cada vez mais fraco no mundo todo. É o desespero. Estão desesperadamente tentando segurar a pauta da esquerda a qualquer custo. Mas não vão conseguir não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.